Uma costureira ganhando $1.700 por mês. Um bilionário com 18 hospitais e uma fortuna de 1,4 bilhão. Um contrato de casamento assinado às 3 da tarde numa sala de advocacia fria, com café ruim e silêncio pesado. Ela não sabia que ele enxergava. Ele não sabia que ia se apaixonar. Apoie o canal, deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. Renata Oliveira acordou naquela segunda-feira de outubro com a sensação de que algo estava errado antes mesmo de abrir os olhos. Era o tipo de pressentimento que não vinha de sonho nem de barulho. Vinha do corpo, que acumula o que a cabeça ainda não processou. Ela ficou imóvel por 40 segundos, olhando para o teto de gesso do apartamento do Belenzinho, onde uma mancha de umidade no canto direito tinha o formato vagamente parecido com um pássaro com a asa quebrada. Ela conhecia aquela mancha há 3 anos. Nunca tinha feito a analogia antes. Depois levantou. A cozinha tinha 3 metros quadrados e cheirava a café de ontem, esquecido na garrafa térmica. Renata abriu a geladeira por reflexo. 2 cenouras, meio pacote de queijo fatiado, feijão pronto na vasilha de plástico e 2 ovos. Fechou. Relanceou os olhos para a mesa pequena encostada na parede, onde a conta de luz e o boleto do aluguel estavam dobrados do mesmo jeito que ela tinha deixado na cesta. Ela não tinha aberto nenhum dos 2. Sabia o que estava escrito. A avó, Dona Cecília, 74 anos, dormia no único quarto do apartamento. O quarto de Renata era tecnicamente a sala. Um sofá-cama de 2 lugares que ela abria toda noite e fechava toda manhã para o irmão não ter onde sentar quando voltasse da escola. Lucas tinha 16 anos, estava no 2º ano do ensino médio e dormia na mesma peça que a avó em 2 camas de solteiro encostadas em paredes opostas. Os 3 viviam no apartamento de 38 metros quadrados havia 4 anos, desde que a mãe deles morreu de infarto fulminante durante o turno da noite num hospital do ABC, onde trabalhava como auxiliar de enfermagem. Renata tinha 25 anos naquela época. Largou o curso de moda no 2º semestre e foi trabalhar. Ela botou o café velho para esquentar e ficou de costas para a janela, observando a rua lá embaixo através do vidro embaçado pela umidade da madrugada. Uma padaria estava abrindo as grades. Um homem passava com sacola de mercado. A cidade acordava sem perguntar se as pessoas estavam prontas. Tinha sido na quinta da semana passada que o seu Armindo, o senhorio, tinha batido na porta às 7 da noite com um envelope marrom na mão e o olhar de quem se preparou para o confronto. Ele era um homem pequeno, de bigode grisalho, que usava camisa social mesmo nos dias quentes e que havia herdado 5 imóveis do pai e administrava todos com a combinação específica de descaso e controle que apenas proprietários por herança conseguiam alcançar. Ele disse que o aluguel ia subir 40% em 30 dias, ou o apartamento precisava ser desocupado. Disse que o mercado tinha mudado, que o bairro estava valorizando, que ele não tinha escolha. Disse que lamentava. O tom em que disse que lamentava era o mesmo tom de quem não lamenta absolutamente nada. Renata ouviu tudo sem fechar a porta completamente. Quando ele foi embora, ela ficou parada no corredor por 2 minutos inteiros, com a mão ainda na maçaneta, fazendo a conta no apartamento quieto. Ganhava $1.700 no ateliê da Rua do Carmo. O patrão tinha aumentado $200 em março, depois de 2 anos sem reajuste, e ela tinha aceitado sem negociar, porque sabia que ele podia contratar outra pessoa por menos. O aluguel atual era $950. Com 40% de aumento, ia para 1.330. Isso deixaria $370 para alimentação, remédios da avó, condução de Lucas e tudo o mais que a vida cobra todos os dias sem pedir licença. Ela não dormiu naquela quinta. Ficou costurando até as 2 da manhã. Tinha um vestido de festa a terminar para sábado, pagamento de $180 por fora do ateliê. Cliente que tinha pedido urgência e prometido gorjeta.
Costurou no sofá-cama aberto, com a luminária de mesa apontada para o tecido azul royal que não podia manchar. Dedal no dedo médio direito, agulha entrando e saindo no barrado do decote, com a precisão de quem aprendeu que erro custa dinheiro que não tem. Na sexta, no sábado, no domingo. Ela passou os 3 dias fazendo o que sempre fazia quando não sabia como resolver algo. Continuou se movendo, trabalhou, cozinhou, levou a avó à farmácia, buscar o anti-inflamatório para a artrite, conversou com Lucas sobre a prova de física que ele tinha na semana seguinte. Não disse nada sobre o aumento do aluguel. Não sabia como dizer. Foi na segunda seguinte, quando voltava do ateliê no ônibus lotado das 18 horas, que o telefone tocou com um número que ela não reconheceu. Código de área de São Paulo, mas número fixo que ninguém mais usava. Ela atendeu por reflexo. A voz era de um homem mais velho, tom formal, vocabulário de quem escolhe cada palavra antes de pronunciar. Ele disse que se chamava Dr. Marcelo Fontes, que era advogado especializado em direito contratual e que representava um cliente que estava em busca de uma pessoa específica para uma proposta de natureza legal e remunerada. Disse que o nome dela tinha chegado até eles por indicação. Não especificou de quem. Disse que a proposta era incomum, mas completamente dentro da lei, e que ele gostaria de marcar uma reunião para explicar os detalhes pessoalmente. Disse que a remuneração envolvida era de 80 mil reais, pagos em parcelas mensais ao longo de 12 meses. Renata ficou parada no corredor do ônibus por tanto tempo que o homem ao lado dela achou que ela tinha travado e deu um leve toque no ombro dela. Ela marcou a reunião para a quarta-feira. O escritório era no 12º andar de um prédio na Faria Lima, e Renata chegou 10 minutos antes com a roupa mais sóbria que tinha. Uma calça social preta que usava para clientes novos e uma blusa branca passada que tinha um puído discreto no punho esquerdo, coberto pelo relógio de plástico que a mãe tinha ganho de brinde num posto de gasolina e que Renata usava todo dia sem pensar. A recepcionista tinha nail art e perfume caro. A sala de espera tinha couro bege e um quadro abstrato que provavelmente tinha custado mais do que o aluguel anual do apartamento do Belenzinho. Dr. Fontes era exatamente como a voz, mais velho, preciso, sem afeto performático. Tinha 2 auxiliares com ele, uma mulher de óculos que tomou notas em tablet durante toda a reunião, e um rapaz de terno que não falou nada em nenhum momento. O advogado colocou um contrato pré-impresso sobre a mesa, um copo d'água à frente de Renata e começou a explicar. O cliente se chamava Eduardo Cavalcante, 41 anos, herdeiro principal do Grupo Cavalcante, rede de 18 hospitais privados espalhados pelo interior e pela capital de São Paulo, com faturamento anual declarado na casa de 400 milhões. Fortune estimada em 1,4 bilhão. 8 meses atrás, Eduardo sofreu um acidente de carro na Marginal Tietê. Chuva forte, uma caminhonete que furou o sinal, impacto lateral que quebrou costelas e danificou o nervo óptico bilateralmente. Desde então, ele vivia sem visão funcional. O advogado disse sem visão funcional, com a mesma neutralidade com que diria sem garagem. Continuou. O avô de Eduardo, Arnaldo Cavalcante, morreu em 2019 e deixou testamento com cláusula específica. Qualquer herdeiro que chegasse aos 42 anos sem ser casado perderia 30% do patrimônio hereditário para uma fundação cultural. Eduardo faria 42 anos em novembro do ano seguinte. Havia falhado em cumprir a cláusula durante os anos anteriores por razões que o advogado não entrou em detalhes. Agora, a janela era curta. O casamento precisava ser firmado legalmente em cartório. Precisava ser mantido por pelo menos 12 meses para cumprir os termos. E precisava de uma pessoa que aceitasse as condições de convivência sem julgamento e sem vínculo emocional
além do contratualmente necessário. Renata ouviu tudo sem interromper. Quando o advogado terminou, ela ficou olhando para o contrato sobre a mesa. Perguntou o que exatamente estava incluído nas condições de convivência. O advogado disse: morar no mesmo apartamento para fins de aparência pública, comparecer a eventos do grupo quando solicitado, não falar sobre o contrato com terceiros. Eduardo não esperava companhia emocional, não esperava cuidados além do protocolar, não esperava nada além de presença legalmente documentada. Então Renata perguntou uma coisa que fez o advogado pausar por 2 segundos antes de responder. Perguntou o que Eduardo precisava no dia a dia, não o que o contrato exigia, o que ele precisava. Dr. Fontes ajustou os óculos. Disse que Eduardo tinha equipe de apoio, motorista, assistente, cozinheira que vinha 3 vezes por semana. Disse que a presença dela não era para cuidar, era para existir dentro dos parâmetros legais do casamento. Renata assentiu devagar, como se estivesse registrando algo que ele não tinha dito. Ela pediu 3 dias para pensar. Naquela noite, sentada no sofá-cama aberto com o contrato impresso que o advogado havia deixado com ela, Renata ficou lendo cada cláusula com o mesmo cuidado com que lia os padrões de corte no ateliê, buscando onde o tecido poderia rasgar, onde a costura estava fraca, onde a medida estava errada. Não encontrou nenhuma armadilha óbvia. O contrato era simples, direto, frio como escritura de imóvel. Ela era especificada como cônjuge contratada, Eduardo como contratante, e havia uma cláusula de confidencialidade que tornava qualquer vazamento passível de devolução integral do valor. 80 mil reais. Ela multiplicou de formas diferentes durante horas. Era mais de 3 anos de salário. Era suficiente para pagar 2 anos de aluguel sem aperto, guardar reserva, pagar o tratamento da avó com mais conforto, ajudar Lucas a fazer um curso técnico depois do ensino médio. Era mais do que ela tinha acumulado em 4 anos de trabalho depois que a mãe morreu. Porque 4 anos de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700 não sobram nada quando há 3 pessoas e uma cidade que cobra por tudo. Ela passou o 2º dia sem dormir bem, repassando na cabeça. No 3º dia de manhã, acordou às 5 e ficou olhando para a mancha de umidade no teto. O pássaro de asa quebrada. Ficou pensando que era muito simbólico para as 5 da manhã. Levantou, fez café, acordou a avó gentilmente para os remédios das 6, ouviu Lucas reclamar do despertador às 6h30, preparou o lanche dele e quando os 2 foram embora, Dona Cecília para a fisioterapia que o plano básico cobria parcialmente e Lucas para a escola. Ela pegou o telefone e ligou para o número do escritório. Assinou na quarta-feira seguinte. Cobertura no Itaim Bibi ficava no 23º andar de um edifício com portaria silenciosa e elevador que subia sem solavancos. Renata chegou com uma mala média e uma bolsa de tecido cru, onde carregava os aviamentos. Tesoura, dedal, fita métrica, carretel de linha, alguns retalhos que não conseguia deixar para trás porque sempre achava que ia precisar. O porteiro a recebeu com formalidade educada. O elevador abriu diretamente no apartamento. 340 metros quadrados. Ela parou no corredor de entrada por 3 segundos inteiros, tentando não deixar o impacto aparecer no rosto. O pé direito era alto. As janelas, amplas, deixavam entrar a luz da tarde de um jeito que o apartamento do Belenzinho nunca tinha tido. O chão era de mármore claro. As paredes, brancas, sem quadros. Havia uma frieza funcional no espaço. Tudo estava no lugar, tudo era caro, e nada parecia ter sido tocado por afeto em muito tempo. Eduardo Cavalcante estava sentado à mesa de jantar. Ela o reconheceu pelos óculos escuros, dentro de casa, às 3 da tarde, o que confirmava tudo o que o advogado havia dito. Ele tinha 41 anos,
mas sentado daquele jeito, com a postura rígida de quem aprendeu a ocupar menos espaço possível para não tropeçar. Parecia carregar mais. O cabelo era escuro, levemente grisalho nas têmporas. A estrutura do rosto era fechada. Não havia bengala à vista. Ela estava encostada na cadeira ao lado dele, ao alcance da mão. Ele não se levantou quando ela entrou. Não sorriu. Disse apenas com voz baixa e sem entonação particular: "Você pode ficar no quarto do lado leste. Não precisa me acompanhar a lugar nenhum. Só apareça quando houver evento." Não era crueldade. Era a voz de alguém que havia ensaiado aquela frase e estava entregando exatamente o que havia preparado, sem adorno. Renata ficou parada por um segundo. Havia esperado frieza. Não tinha esperado exatamente aquilo. Aquela qualidade específica de isolamento, como se ele estivesse dando instruções para alguém invisível. "Tudo bem", ela disse com calma. "Mas já que vou morar aqui, posso pelo menos saber se você tem alguma preferência de comida?" Ele parou. Não foi um silêncio de desconforto. Foi um silêncio de alguém que não esperava aquela pergunta, que processou a pergunta e que demorou para responder porque estava genuinamente tentando lembrar quando alguém havia perguntado isso antes. 8 meses. Ninguém havia perguntado isso em 8 meses. "Não tenho preferências", ele disse, depois de um momento. E então, com uma pausa que parecia um acréscimo involuntário: "Tenho intolerância a frutos do mar." Renata assentiu. Guardou. Pegou a mala, encontrou o quarto do lado leste, que era maior do que toda a sala do Belenzinho, e ficou parada na porta por alguns segundos antes de entrar. Havia uma janela que dava para um ângulo da cidade, onde o pôr do sol ia aparecer em algumas horas. A cama era de casal, branca, com colcha que parecia ter sido passada com ferro pesado. Na cômoda havia espaço vazio. Ela abriu a mala devagar, como se o silêncio do apartamento exigisse cuidado, e começou a guardar as coisas com o mesmo método de sempre. Roupas dobradas, aviamentos num canto, foto da mãe virada para o quarto onde só ela pudesse ver. Lá embaixo, na mesa de jantar, Eduardo continuava imóvel. Não tinha se mexido desde que ela entrou. Os primeiros 3 dias, na cobertura do Itaim Bibi, foram de uma estranheza que Renata não conseguia nomear com precisão. Não era hostilidade, não era desconforto declarado. Era mais como dividir espaço com alguém que havia decidido, em algum ponto anterior à chegada dela, que dividir espaço era uma função administrativa. Algo que se faz sem que nenhuma das partes precise reconhecer a existência da outra além do necessário. Eduardo acordava cedo. Ela sabia disso porque ouvia os passos dele no corredor antes das 6. Passos calibrados, sem hesitação, de quem havia mapeado cada centímetro do apartamento com uma metodologia que ela demorou 2 dias para perceber que era completamente deliberada. Ele não usava a bengala dentro de casa. Usava a mão esquerda na parede nos trechos de corredor e nos espaços que não tinha móvel como referência. Mas, nos cômodos onde havia pontos fixos, a mesa de jantar, o sofá, a bancada da cozinha, ele se movia com uma segurança que parecia quase normal, se você não estivesse prestando atenção. Renata prestava atenção. Era da natureza dela prestar atenção em detalhes que a maioria das pessoas não via. Ela passava 8 horas por dia olhando para pontos de costura que outras pessoas não conseguiam distinguir a 10 centímetros de distância. A cozinheira se chamava Dulce, uma senhora de 50 e poucos anos, cabelo preso com grampo, avental sempre limpo, que aparecia às terças, quintas e sábados às 8 da manhã, cozinhava para 2 dias, deixava tudo embalado e etiquetado na geladeira e ia embora às 12 com um "até logo, doutor", dito para o ar, porque Eduardo raramente estava no mesmo cômodo quando ela saía. Dulce olhou para Renata na primeira terça com uma mistura de curiosidade profissional e reserva discreta. Não perguntou nada.
Renata não explicou nada. As duas trabalharam em silêncio, lado a lado, durante 1 hora. Dulce preparando o almoço da semana, Renata fazendo café e torrada, com a cortesia eficiente de quem entende que o espaço pertence a uma terceira pessoa e que hierarquias domésticas são assuntos delicados. O que aconteceu na primeira noite foi pequeno, tão pequeno que Renata quase não registrou como evento. Registrou só mais tarde, quando começou a entender que as coisas pequenas eram exatamente onde tudo estava acontecendo. Ela tinha cozinhado porque Dulce não vinha naquele dia e porque havia feijão cru na despensa e arroz e 2 pedaços de frango que iam passar do ponto se ficassem mais um dia. Cozinhou da forma que sempre cozinhava, sem receita, com o tipo de atenção distraída que vem de anos fazendo o mesmo movimento, temperando pelo cheiro, mexendo na panela enquanto pensava em outra coisa. Pensava na avó, que tinha ligado às 5 para dizer que a fisioterapia tinha sido boa, mas que o joelho estava inchando de novo. Pensava em Lucas, que mandou mensagem perguntando quando ela ia passar lá. Pensava no contrato, que estava na gaveta do quarto em cima dos aviamentos, e que ela ainda não tinha relido completamente, porque reler parecia fixar demais a realidade daquele lugar. O cheiro do frango assado se espalhou pelo apartamento inteiro. Ela não tinha pensado nisso. Na cobertura do Itaim Bibi, com o pé direito alto e os ambientes abertos, qualquer aroma de cozinha viajava com uma generosidade que o apartamento do Belenzinho, com a janela da cozinha dando para o muro do vizinho, nunca tinha permitido. Ela estava servindo o prato quando ouviu os passos. Eduardo apareceu na entrada da cozinha às 21 horas. Bengala na mão direita, óculos escuros. Vinha do escritório. Ela sabia que ele ficava no escritório durante as tardes, pois ouvia o som abafado de ligações telefônicas, a voz baixa e controlada que ele usava para falar de negócios, que era uma voz diferente da que havia usado para dizer: "Você pode ficar no quarto do lado leste." Ele parou na entrada. Não disse nada por alguns segundos. Renata não disse: "Posso servir o senhor", nem "o jantar está pronto", nem qualquer das frases que poderiam soar como servilidade ou como excesso de intimidade. Pegou um prato, serviu a mesma porção que havia colocado no dela: arroz, feijão, frango assado com alho e limão. Colocou na mesa, puxou a cadeira levemente, o suficiente para sinalizar sem fazer cerimônia. Depois voltou para a própria cadeira e começou a comer. Ele sentou. Comeu. Nenhum dos dois falou durante os primeiros 10 minutos. O silêncio tinha uma textura específica. Não era o silêncio tenso de 2 estranhos que não sabem o que dizer, era o silêncio de 2 pessoas que estavam processando a situação ao mesmo tempo e que haviam chegado, independentemente, à mesma conclusão de que falar seria mais complicado do que não falar. Eduardo terminou o prato. Colocou o garfo com precisão na borda. Renata esperou que ele se levantasse e fosse embora. Ele não foi. Ficou sentado à mesa depois de terminar, com as mãos abertas sobre a toalha de linho branco, num gesto que parecia inconsciente. O tipo de postura de quem está acostumado a ficar à mesa depois de comer, porque a refeição era o único momento social do dia, e o corpo ainda não tinha o sinal de encerrar. Renata bebeu o copo d'água. Olhou para o lado da janela. A cidade pulsava lá embaixo em pontos de luz amarela e branca, e de cima parecia uma coisa diferente do que era de dentro. Parecia ordeira, geométrica, até bonita. "Está bom", ele disse de repente, sem preâmbulo. Ela olhou para ele. "O frango?" "Sim", ela assentiu. "Coloco mais alho do que a maioria. Minha avó sempre reclama." Ele não respondeu, mas também não se levantou. E foi o suficiente, naquele momento, para que a noite tivesse uma qualidade diferente das 2 anteriores. Na segunda noite que ele apareceu na cozinha, um sábado, ela estava temperando o feijão quando ouviu os passos e não virou. Apenas puxou a segunda cadeira com o pé sem comentar. Ele sentou.
Desta vez, comeram com menos silêncio entre os garfos. Você trabalha com o quê? Ele perguntou a certa altura, com o tom neutro de quem pergunta apenas para ter informação, não para criar conversa. Costura, ela disse. Roupas sob medida. Ateliê no Brás. Pausa curta. Você não parou de trabalhar por causa do contrato? Não. Ela bebeu a água. O contrato não pedia isso. Ele processou. E você consegue continuar indo ao Brás daqui? Já fui nesta semana. Demora 40 minutos de metrô. Outro silêncio. Então, com uma cadência que parecia mais reflexão do que pergunta. Você prefere isso a pegar carro? Prefiro ir de metrô, ela disse simplesmente. Já sei onde estou quando saio. Eduardo ficou quieto depois disso, mas havia algo diferente na qualidade do silêncio. Não era mais o silêncio de dois desconhecidos. Era o silêncio de alguém que acabou de receber uma informação que não esperava e que estava, em algum lugar interno, guardando. Na terceira noite, ele ficou mais tempo. Eles falaram sobre São Paulo, não de forma afetiva, mas de forma prática, a cidade como sistema. Ela disse que detestava a linha 3 nos horários de pico, mas que achava o terminal Bresser curiosamente organizado para o tamanho que tinha. Ele disse que não andava de transporte público há mais de 20 anos. Disse isso sem nenhuma conotação de orgulho, apenas como dado biográfico. Ela não comentou. Perguntou se ele queria café depois do jantar. Não bebo café à noite, ele disse. Chá? Pausa. Tenho aqui? Tem hortelã e camomila. Vi na despensa. Um silêncio diferente dos outros, mais curto, menos pesado. Camomila, ele disse. Ela fez o chá. Colocou na frente dele sem comentar. Ele envolveu a xícara com as duas mãos, gesto inconsciente de quem busca calor, e ficou assim por um tempo. Renata costurava na cadeira ao lado, um vestido de cetim que uma cliente tinha mandado por motoboy para ajuste de costura lateral. E o som da agulha no tecido era o único som no apartamento além do murmúrio distante da cidade lá fora. Pela primeira vez desde que tinha chegado, o apartamento de 340 metros quadrados parecia um lugar onde havia mais de uma pessoa. O que Renata não sabia, e não tinha como saber, era que Eduardo enxergava cada detalhe daquelas noites. A recuperação da visão havia começado 3 meses antes, após uma cirurgia experimental que combinava técnica de descompressão neural com estimulação óptica direta. Os médicos tinham sido claros. O processo era gradual. Havia risco de regressão nos primeiros 90 dias e qualquer sobrecarga de estímulo visual poderia comprometer o resultado. Pediram discrição absoluta durante a fase de reabilitação, luz controlada, menos tempo em telas, óculos com filtro especial que os escuros providenciavam. Eduardo tinha seguido as instruções e depois havia tomado uma decisão adicional que não estava nas instruções médicas, não ia contar para ninguém. Não era paranoia, era algo mais preciso do que paranoia. Era conclusão baseada em evidência. Nos primeiros 3 meses depois do acidente, enquanto estava completamente sem visão, ele havia descoberto coisas sobre as pessoas ao redor que 10 anos de visão plena não tinham revelado. Os primos Henrique e Fábio, que apareciam nos fins de semana com fruta e revistas em braille que ele nunca pediu, estavam em paralelo movimentando aprovações no conselho do grupo que deveriam ter passado pela sua assinatura. O assistente pessoal que ele havia contratado havia 2 anos tinha começado a marcar reuniões sem informá-lo previamente, algumas com investidores que Eduardo não reconhecia pelo nome. A namorada de então, uma arquiteta de Higienópolis com quem tinha ficado 8 meses, foi embora na 3ª semana depois do acidente, com uma mensagem que dizia: "Não consigo ver um futuro assim", e que ele releu através do sintetizador de voz do celular até o texto perder qualquer significado.
Quando a visão começou a voltar, primeiro como sombras e contornos, depois como formas, depois como cores imprecisas que foram ganhando definição ao longo de semanas, Eduardo ficou imóvel diante do espelho do banheiro por um tempo longo, olhando para o próprio rosto que não via há 8 meses. Estava mais magro. Tinha manchas escuras sob os olhos. Havia uma expressão que ele não reconheceu imediatamente. Levou alguns segundos para identificar que era desconfiança. Não de um momento específico. Era desconfiança acumulada, depositada nos contornos do rosto, por meses de escuta involuntária. Decidiu, naquele banheiro, que ia continuar sendo o homem cego para todo mundo, até ter certeza de quem havia ao redor. O processo de seleção das candidatas para o contrato foi inteiramente conduzido por Dr. Fontes, que apresentou 7 perfis a Eduardo verbalmente, com relatórios de background e transcrições das entrevistas preliminares. Eduardo ouviu os 7. 6 delas tinham feito variações da mesma pergunta nas entrevistas, sobre os valores das parcelas, sobre a estrutura de pagamento, sobre o que acontecia se o contrato fosse encerrado antes dos 12 meses. Perguntas razoáveis, defensivas, de quem estava assegurando o próprio interesse, perfeitamente compreensíveis. A 7ª havia perguntado o que o contratante precisava no dia a dia. Eduardo pediu para ouvir a transcrição da entrevista dela 2 vezes. Depois disse ao advogado: "Essa." Agora, sentado à mesa com a xícara de camomila esfriando entre as mãos, com a visão que ninguém sabia que tinha recuperado, ele observava Renata costurar. À luz da luminária de mesa, que ela havia trazido da mala e colocado no canto, porque a iluminação embutida do apartamento era difusa demais para a costura de precisão. Criava um círculo amarelado ao redor dela. Ela costurava com a coluna levemente inclinada, o cotovelo direito apoiado na mesa, a agulha entrando no tecido com movimentos pequenos e ritmados. De vez em quando ela movia o tecido para examinar um trecho, franzia levemente a testa, às vezes desfazia 2 ou 3 pontos, com uma paciência que Eduardo observou, sem conseguir categorizar exatamente o que estava sentindo ao ver aquilo. Não era pena, não era curiosidade de observador neutro, era algo mais incômodo. O reconhecimento de que havia uma qualidade naquele gesto, naquela pessoa dobrada sobre o cetim alheio às 10 da noite, numa cozinha que não era dela, que ele não conseguia encontrar em nenhum lugar do universo que havia habitado antes. Ele bebeu o chá, não disse nada. Ela também não, mas nenhum dos dois foi embora cedo. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes das 6 e ficou por alguns minutos parado no corredor, olhando para a porta fechada do quarto do lado leste. De dentro não vinha nenhum som. Ela dormia quieta, ou já estava acordada e quieta também. Não havia como saber. Ele foi até a cozinha. Havia uma panela pequena lavada e escorrendo no escorredor. O fogão estava limpo. Na bancada, do lado do micro-ondas, havia um bilhete pequeno dobrado em 4, escrito à mão com a letra compacta de quem aprendeu a escrever pequeno por economia de papel. Ele pegou, aproximou dos olhos. Ainda precisava de distância menor do que o normal para certos formatos de letra. Dulce. Feijão pronto na 2ª vasilha azul. Frango no papel alumínio, 2ª prateleira. Não tem frutos do mar em nada. R. O R no final. Renata, abreviada com o mesmo pragmatismo com que ela fazia tudo. Sem ornamento, sem excesso. Eduardo ficou com o bilhete na mão por mais tempo do que seria necessário para apenas ler. Depois, dobrou de volta, colocou no lugar e fez café sozinho, de memória, porque havia 8 meses que fazia tudo sozinho e o corpo não tinha esquecido. Mas desta vez, enquanto o café passava, ele ficou de frente para a janela. A luz da manhã entrando pelo vidro, a cidade ainda cinza e quieta lá embaixo, o apartamento silencioso atrás dele, e percebeu que não estava olhando para a janela
como quem olha para um fundo neutro. Estava olhando como quem vê. E havia muito tempo que ver e olhar tinham sido a mesma coisa para ele. E agora não eram mais. E a diferença era exatamente isso. A panela escorrendo, o bilhete dobrado, o cheiro do café, o quarto do lado leste com a porta fechada e a sensação, pequena, incômoda, não solicitada, de que havia algo no apartamento que não havia estado ali antes. Não era a pessoa, era a presença. Eram coisas diferentes, ele foi entendendo, nos dias que se seguiram. 2 semanas depois que Renata chegou ao apartamento, ela ligou para a avó às 6 da manhã, como fazia todos os dias, sentada na beira da cama com as pernas cruzadas e a voz baixa para não atravessar as paredes. Dona Cecília atendia sempre no segundo toque. Ela dormia mal por causa da artrite e acordava cedo por hábito de décadas, o corpo insistindo num ritmo que o mundo ao redor há muito havia abandonado. Elas conversavam por 15, 20 minutos, sobre o joelho, sobre Lucas, sobre a novela que a avó assistia com o volume alto porque o aparelho auditivo esquerdo estava com a pilha fraca, às vezes sobre nada específico, apenas o ritmo de 2 pessoas que precisam ouvir a voz uma da outra para confirmar que o dia começou. Renata falava baixo, mas ria às vezes, e quando ria era um riso rápido e genuíno, contido no volume, mas completo na forma. Eduardo, que passava pelo corredor naquela direção depois de buscar água, parou por 1 segundo do lado de fora da porta. Não para ouvir. O que ela dizia era amortecido demais para distinguir. Parou porque o riso havia atravessado a madeira com uma clareza que o resto do apartamento, todo mármore e silêncio e ar-condicionado em temperatura perfeita, não tinha capacidade de produzir. Continuou andando, mas ficou pensando no riso durante o café. Era a 3ª semana, quando ele perguntou, numa noite de jantar, se ela tinha família em São Paulo. A pergunta saiu com o tom neutro de sempre. A voz que ele usava para colher informação, sem parecer que estava coletando nada. Renata respondeu sem pausar, da mesma forma direta com que respondia tudo. Avó, 74 anos, artrite severa, mora no Belenzinho com o irmão de 16. O pai tinha saído quando ela tinha 7 anos. Disse isso sem inflexão particular, como dado cadastral. A mãe tinha morrido 4 anos atrás. Infarto, ela disse. Turno da noite. Eles demoraram para chamar o socorro. Eduardo ficou quieto. Havia uma qualidade específica no silêncio dele depois dessa frase. Não era o silêncio de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem reconhece algo e prefere não nomear em voz alta, porque nomear exige um nível de abertura que ainda não estava autorizado. Em qual hospital? Ele perguntou, depois de um momento. Ela disse o nome. Uma UPA do ABC, distante do grupo Cavalcante, tanto geograficamente quanto em categoria. Ele assentiu levemente. Não disse mais nada sobre isso. Mas ela percebeu, sem entender ainda o que percebia, que ele havia guardado o nome. Foi nessa mesma semana que Renata começou a costurar com mais frequência na cozinha à noite. Não era decisão consciente, era a lógica prática de que a luminária dela iluminava melhor naquele ângulo. E a mesa de jantar era maior do que a escrivaninha do quarto. Ela espalhava o tecido, organizava os aviamentos num canto, trabalhava por 1 ou 2 horas enquanto a cidade escurecia lá fora. Eduardo aparecia na cozinha por volta das 21 horas, invariavelmente, como se houvesse um horário combinado que nenhum dos dois havia combinado. Numa dessas noites, ele perguntou o que ela estava fazendo com um tecido específico. Havia notado a textura diferente pelo som. Disse, porque o cetim fazia um deslizamento distinto sobre a madeira da mesa em relação ao algodão. Renata olhou para ele por 1 segundo. Era a primeira vez que ele havia explicado como percebia algo do ambiente, não como confissão de vulnerabilidade, mas como dado técnico, casual, de quem está descrevendo um processo.
Ela descreveu o tecido. Disse que era um crepe Georgette azul cobalto, que a cliente queria manga bufante com franzido na axila, que franzido em Georgette era complicado porque o tecido escorregava na agulha se a tensão não estivesse calibrada. Eduardo ouviu com uma atenção que ela não esperava, não a atenção educada de quem espera a pessoa terminar de falar, mas a atenção real de quem está processando o que ouve. Você gosta do que faz, ele disse. Não era pergunta. Gosto, ela disse simplesmente. Por quê? Ela parou a agulha. Pensou por um momento. Não porque a resposta fosse difícil, mas porque era a primeira vez em muito tempo que alguém havia perguntado isso. E a pergunta merecia uma resposta que fosse verdadeira e não apenas eficiente. Porque quando termino, a coisa existe. Ela disse. Antes não existia. Eu fiz. Isso não some. Eduardo ficou quieto por alguns segundos. Depois disse, com uma voz que tinha uma qualidade levemente diferente das outras, menos calibrada, mais direta. Entendo isso. Ela não perguntou o que ele entendia exatamente. Mas havia algo no jeito que ele havia dito, com uma brevidade que tinha peso dentro dela, como frase que vem de lugar específico, que ela guardou sem saber ainda onde ia usar. Naquela noite, depois que Eduardo foi para o quarto, Renata ficou mais meia hora na cozinha, terminando a bainha do Georgette. A cidade lá fora estava quieta do jeito que São Paulo fica quieta tarde da noite. Não silenciosa, porque São Paulo nunca fica silenciosa, mas com um murmúrio diferente, mais baixo, como se a cidade estivesse trocando de turno. Ela costurava e pensava, e o que pensava era impreciso e um pouco desconfortável. Estava começando a gostar daqueles jantares. Não do apartamento, não da situação, não do contrato, dos jantares, do homem quieto que aparecia às 21h e ficava sem motivo aparente, e às vezes dizia uma frase que ela levava consigo para o quarto. Não era emoção, era observação, ela se disse. Estava habituada a observar. Era o trabalho dela, ler o corpo, entender o que a pessoa precisava sem que ela soubesse pedir, entregar a roupa que a fazia sentir o que queria sentir. Era o mesmo instinto, aplicado a uma situação nova. Ela fechou a costureira, dobrou o tecido, apagou a luminária. O que ela não sabia, o que ninguém sabia exceto Eduardo e os 2 médicos que assinaram o termo de confidencialidade, era que ele havia visto o Georgette azul cobalto. Havia visto a cor exata, o brilho discreto do tecido sob a luz amarelada da luminária. Havia visto as mãos dela se moverem sobre o franzido com uma competência que tinha qualquer coisa de hipnótica, não pela beleza do gesto em si, mas pela qualidade de presença que havia nele, o tipo de concentração que as pessoas têm quando estão fazendo algo que compreendem profundamente. Havia ficado na entrada da cozinha por 30 segundos antes de entrar, olhando. Não era espreita, era hesitação. Estava ficando cada vez mais difícil entrar na cozinha com a naturalidade de quem não vê nada, porque ver estava mudando alguma coisa que ele não sabia ainda como nomear. Na manhã seguinte, acordou e ficou mais tempo do que o habitual parado no banheiro, de frente para o espelho. Olhou para o próprio rosto com a frieza clínica de quem faz inventário. Estava melhor do que 8 meses atrás. O peso havia voltado parcialmente. A expressão havia perdido a rigidez mais severa. Mas havia uma coisa nova no rosto que ele estava demorando para identificar. Levou alguns dias para entender que era culpa, não a culpa do segredo em si. Havia calculado os riscos do segredo e havia decidido que valia a pena. A culpa era de outra natureza, mais específica. Era a culpa de estar vendo uma pessoa que não sabia que estava sendo vista. Havia uma assimetria ali que, no contexto dos primos e do assistente, e de todos os outros que haviam se comportado de forma reveladora enquanto achavam que ele não podia ver, tinha parecido o instrumento necessário de autopreservação.
Mas com Renata era diferente. E a diferença o incomodava de um jeito que não conseguia resolver apenas com lógica. Porque ela não estava fazendo nada que precisasse ser revelado. Não havia nenhum esquema, nenhuma manipulação, nenhum comportamento que mudasse conforme a plateia. O que ele via quando ela não sabia que estava sendo vista era exatamente o que via quando ela sabia. A mesma pessoa, o mesmo ritmo, o mesmo cuidado aplicado a tudo com a mesma intensidade. Fosse dobrar a roupa dele, que havia caído da cadeira, ou ligar para a avó às 6 da manhã, ou franzir a testa para um ponto de costura que não estava exatamente no lugar certo. Era isso que incomodava. Não havia nada a descobrir. Não havia segunda camada. E quanto mais ele via isso, mais a culpa crescia, porque ele estava olhando para uma pessoa inteira e transparente, com olhos que ela não sabia que existiam, e havia uma desonestidade fundamental naquilo que a lógica da autopreservação não conseguia mais justificar completamente. Mas ele ainda não dizia nada. A virada menor aconteceu numa tarde de sábado, 3 semanas e meia depois da chegada de Renata. Ela tinha saído cedo para o Belenzinho, para ver a avó e o irmão, como fazia nos fins de semana quando não havia evento do grupo. Voltou no final da tarde com uma sacola de pano. Trouxe feijão carioca comprado na feira, um maço de cheiro verde, 2 limões e um pedaço de queijo coalho que havia sobrado da compra da avó e que Dona Cecília havia embrulhado em papel alumínio e mandado para ela levar, porque lá no apartamento chique devem ter fogão bom para assar. Renata colocou o queijo coalho numa frigideira antiaderente e assou em fatias finas com um fio de azeite e orégano. E o cheiro tomou conta do apartamento inteiro, com uma desenvoltura que o frango assado e o feijão das semanas anteriores não tinham tido. Era um cheiro mais forte, mais específico, com uma memória afetiva embutida que ela nem percebeu estar evocando. Eduardo veio até a cozinha mais cedo do que o habitual naquela noite. Eram 19h30, não 21. Parou na entrada com a bengala e disse, com uma voz que tinha algo próximo de desconforto: "O que é esse cheiro?" "Queijo coalho", ela disse. "Minha avó mandou. Quer experimentar?" Pausa. "Não como esse tipo de coisa normalmente." Normalmente não significa nunca. Ela serviu uma fatia no prato pequeno, colocou na borda da bancada no lugar que ele sempre usava como referência de espaço. "Está no canto direito da bancada." Ele ficou parado por um segundo. Depois aproximou, pegou o prato. Comeu a fatia com uma expressão que passou por cautela, neutralidade e depois por algo que ela não soube classificar, mas que ficou no rosto dele por mais tempo do que as expressões normalmente ficavam. "Minha mãe comprava isso na feira", ele disse depois de um tempo. A voz era diferente, não do tom de informação cadastral. Era tom de memória que saiu sem avisar. Renata não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio ficar onde estava. "Ela morreu faz quanto tempo?" ela perguntou devagar. 12 anos. Ele colocou o prato na bancada com precisão. "Câncer." "Sinto muito. Foi há muito tempo." 12 anos não é tanto, ela disse sem suavizar. "Minha mãe tem 4. Ainda parece ontem em alguns dias." Eduardo ficou quieto. Não era o silêncio fechado de antes. Era o silêncio de quem está com algo na garganta que não sabe se deve ou não deixar passar. Ela percebeu a diferença sem saber ainda o que fazer com ela. Serviu o jantar. Comeram. Dessa vez, a conversa não começou por São Paulo nem por trabalho. Começou pelo queijo coalho e foi para as feiras de bairro, e das feiras foi para os mercados municipais e do Mercadão de São Paulo. Eduardo disse, quase sem querer, que havia ido lá com a mãe quando tinha uns 8 anos e que ela tinha o hábito de provar tudo antes de comprar, o que era socialmente constrangedor e absolutamente eficiente. E Renata riu. Não o riso contido da ligação com a avó, mas um riso mais aberto, de quem foi pega de surpresa pela imagem.
e Eduardo ficou olhando para ela rir com uma expressão que ele não controlou a tempo de neutralizar. Ela não viu a expressão. Estava olhando para o lado, mas ele ficou com ela internamente por muito tempo depois que a noite terminou. Nos dias seguintes, o padrão dos jantares mudou de forma sutil. As conversas foram ficando mais longas, os silêncios foram ficando mais confortáveis e começou a haver uma qualidade diferente no espaço entre as palavras, que não era mais o espaço de dois desconhecidos gerenciando distância, mas o espaço de duas pessoas que estavam vagarosamente e sem nomear, aprendendo o ritmo uma da outra. Eduardo começou a notar coisas que não eram sonoras. Notava como ela dobrava a roupa dele, que havia caído de uma cadeira, com a mesma dobra precisa com que dobrava a própria, não com a pressa displicente de quem está fazendo favor a estranho. Notava como ela reorganizava a bancada da cozinha depois de cozinhar, colocando cada coisa exatamente no lugar onde estava antes, sem mover nada do que ele usava como referência espacial. Ela nunca havia sido instruída sobre isso. Havia simplesmente observado onde as coisas estavam e mantido. Notava como ela nunca comentava sobre o apartamento, nem para elogiar, nem para criticar, nem para perguntar o preço das coisas, nem para contrastar com o que devia ter em casa. O apartamento existia para ela como contexto, não como espetáculo. Uma tarde, voltando do ateliê, ela trouxe retalhos numa sacola. Sobras de tecido que o patrão jogaria fora, que ela recolhia sistematicamente porque havia aprendido que material tem valor até o último centímetro. Ela os organizou numa caixa de sapato que havia trazido da mala e guardou no armário do quarto. Eduardo não havia visto a caixa, mas havia visto os retalhos espalhados uma noite na mesa, enquanto ela escolhia qual usar para remendar a costura lateral do próprio vestido, que havia cedido levemente no movimento do ombro. Ela consertou o vestido dela com retalho de outra peça. Não era exatamente a mesma cor, era próxima, um azul levemente mais escuro no lugar do azul original. E ela havia feito o ponto com uma precisão que tornava o remendo quase invisível, exceto em luz direta. Eduardo olhou para aquilo por mais tempo do que deveria, com a desculpa interna de que estava apenas observando a técnica. Não era só a técnica. Era o que a técnica revelava. A pessoa que não descarta, que conserta, que encontra solução no que já tem, em vez de buscar o que não tem. Havia uma integridade material naquilo que o incomodava de um jeito específico, o jeito que as coisas verdadeiras incomodam quando você está há muito tempo rodeado de coisas que não são. Naquela noite, no jantar, ele foi o primeiro a falar. "Você vai ao Belenzinho no fim de semana?" "Vou", ela disse. "Por quê?" Só perguntando. Pausa. "Como está sua avó?" Ela olhou para ele com uma atenção breve. Não de desconfiança, mas de quem está calibrando o peso de uma pergunta que não esperava. "Melhor essa semana." O médico ajustou o anti-inflamatório. "Ela tem plano de saúde?" "Tem o básico do governo. Cobre consulta e exame, mas fila de espera para especialista é longa." Eduardo não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava no tom neutro de sempre, mas havia algo atrás da neutralidade que ela não soube identificar. "Se precisar de indicação de reumatologista, posso pedir ao Dr. Henrique. Ele é bom." Renata ficou quieta por um momento. Havia aprendido nas semanas anteriores como receber as ofertas de Eduardo, não com gratidão excessiva que soava como servilidade, nem com rejeição reflexa que soava como orgulho ferido. Com a mesma calma com que recebia o resto. "Obrigada", ela disse. "Vou ver com ela primeiro se ela quer." Ele assentiu. Não insistiu. E foi essa a ausência de insistência, o respeito pela autonomia da avó que ele nem conhecia, transmitido numa frase que poderia ter sido paternalista e não foi, que fez Renata ficar olhando para o prato por um segundo mais do que o necessário, pensando numa coisa que não era exatamente pensamento, era mais uma sensação que ela ainda não tinha palavras para nomear.
Havia algo se movendo no apartamento, nos jantares, nos silêncios, nas frases curtas e nas perguntas que não eram interrogatórios. Algo que ela reconhecia de longe, da mesma forma que reconhecia quando uma costura estava ficando justa demais antes de arrebentar. Não pelo barulho, mas pelo jeito que o tecido começava a se comportar diferente sob os dedos. Ela terminou o jantar, lavou o prato, disse boa noite. Eduardo ficou à mesa depois que ela foi. Ficou olhando para a janela, a cidade lá fora, os pontos de luz, o céu sem estrelas que São Paulo oferecia em troca de tudo o mais que cobrava. Ficou pensando no reumatologista, na caixa de retalhos, no riso da ligação com a avó, na frase sobre a mãe que havia saído sem avisar. Ficou pensando no diário que havia começado a escrever 3 dias antes. Um caderno preto de capa dura que havia pedido ao assistente para comprar e que ficava na gaveta da mesa do escritório, onde ele escrevia de madrugada, com a letra que precisava de mais distância, mas que estava voltando para o tamanho normal na medida em que a visão consolidava. Havia escrito 3 páginas sobre ela até agora, sobre as mãos dela, sobre o Georgette, sobre o bilhete para Dulce, sobre o jeito que ela ria com a avó pelo telefone, e depois entrava na cozinha com exatamente o mesmo rosto, sem ajustar a expressão para a presença dele, porque ela não sabia que ele via a expressão. E então o que ele via era o rosto real, sem filtro de audiência. Estava ficando difícil fingir que aquilo era apenas observação de segurança. Estava ficando difícil fingir muita coisa. O jantar anual do Grupo Cavalcante acontecia sempre na segunda quinzena de novembro, num salão do Hotel Unique em Higienópolis, que a família alugava havia 12 anos. Tradição estabelecida pelo avô Arnaldo como ritual de coesão corporativa e familiar. As duas coisas misturadas com a deliberada ambiguidade que os Cavalcante cultivavam entre negócio e sangue. Eduardo havia comparecido a todos os anteriores com a pontualidade de quem cumpre obrigação entendida. Neste ano, havia considerado cancelar por 3 semanas seguidas antes de concluir que cancelar seria interpretado pelos primos como fraqueza, e fraqueza era a última coisa que podia demonstrar enquanto ainda não tinha consolidado o que havia descoberto sobre as movimentações no conselho. Avisou Renata com 10 dias de antecedência. Disse apenas: há um jantar no dia 19, evento formal. Você precisa comparecer. Disse isso no tom das primeiras semanas, o tom administrativo de quem está cumprindo cláusula contratual. Renata assentiu. Perguntou o nível de formalidade. Ele disse black tie. Ela assentiu de novo, sem nenhuma alteração de expressão, e voltou para o que estava fazendo. O que Eduardo não viu, porque estava de costas, caminhando para o escritório, foi que depois que ele saiu da cozinha, ela ficou parada por alguns segundos com a mão parada sobre o tecido, fazendo o mesmo cálculo silencioso que fazia quando aparecia uma despesa que não estava no orçamento. Black tie. Ela tinha 2 vestidos de festa. Um preto que usara no casamento de uma prima 3 anos atrás e que havia ficado apertado no busto desde então, e um azul que ela mesma havia feito, simples, sem adorno, que havia usado em 2 formaturas de colegas do ateliê. O azul ainda servia. A questão era se servia para aquele contexto específico. Ela passou os 10 dias seguintes pensando nisso nos intervalos entre outras coisas. Não era vaidade, era cálculo de adequação, o mesmo instinto profissional que a fazia saber quando uma roupa ia funcionar num ambiente e quando não ia. Numa noite, depois de Eduardo ir para o quarto, ela abriu o armário e tirou o vestido azul. Estendeu na cama. Ficou olhando. Era um crepe de tecido leve, com decote reto, manga curta com franzido no ombro, saia que caía abaixo do joelho, sem volume excessivo. Ela havia feito há 2 anos num sábado de chuva, com tecido comprado em promoção numa loja de aviamentos do Bom Retiro.
Havia feito para si mesma com o mesmo cuidado com que fazia para clientes, medidas exatas, costura dupla nos pontos de tensão, forro leve na parte superior para não precisar de sutiã estruturado. Era um vestido bom. Não era um vestido de 3,000 de boutique do Jardim Paulista. Era um vestido feito por ela, para ela, com 47 dares de tecido e algumas horas de sábado. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Depois pegou a tesoura, o alfinete de modista, a fita métrica. Passou a hora seguinte fazendo ajustes. Elevou levemente o franzido do ombro, o que mudava a proporção da manga e dava mais estrutura ao decote, sem alterar a simplicidade da peça. Abriu 2 centímetros na costura lateral para dar mais espaço no movimento. Bordou na barra, à mão, uma fileira discreta de pontos cruzados com linha da mesma cor do tecido. Imperceptível à distância, visível de perto como textura, o tipo de detalhe que não aparece em foto, mas que existe de forma completamente real para quem faz. Terminou perto da meia-noite. Colocou o vestido de volta no cabide e foi dormir. Na noite do dia 19, Eduardo esperava na sala quando ela saiu do quarto. Ele estava de terno escuro, gravata a bordo, os óculos escuros que havia substituído por um modelo levemente menor nas últimas semanas. Uma mudança que ela havia notado sem comentar. A bengala estava na mão, postura reta, a expressão do modo evento, mais fechada do que a expressão dos jantares domésticos, como se ele tivesse colocado de volta uma camada que passava os dias tirando. Renata saiu do corredor com o vestido azul, o cabelo preso num coque baixo, que ela havia aprendido a fazer com a avó quando era adolescente, brinco pequeno de prata que havia sido da mãe. Não havia feito mais do que isso, não havia o que fazer a mais, e fazer a mais seria desonesto com o que era. Eduardo estava de costas quando ela entrou na sala. Virou quando ouviu os passos, e durante um segundo que ela não viu, porque estava pegando a bolsa em cima do aparador, a expressão no rosto dele perdeu completamente o controle. Não foi uma expressão de impacto estético, embora o impacto estivesse lá. Foi a expressão de alguém que vê alguma coisa que reconhece como verdadeira num mundo que havia lhe apresentado muita coisa falsa. Durou menos de 3 segundos. Quando ela virou, já havia passado. Pronta, ela disse. Sim, ele disse, e foi o único comentário. O carro os buscou às 8. No trajeto até Higienópolis, eles ficaram em silêncio. O silêncio diferente do início, não o silêncio dos jantares. Era o silêncio de 2 mundos que estavam prestes a colidir numa sala, e ambos sabiam, cada um à sua maneira. O Hotel Unique tinha aquela arquitetura que São Paulo produz quando está tentando impressionar a si mesma. Curvas de concreto aparente, iluminação calculada para parecer casual, espaços que custam uma fortuna para parecer que não se importam com dinheiro. O salão estava com cerca de 80 pessoas quando eles chegaram. Murmurinhos de conversa, o clique de taças, perfume sobreposto a perfume. Eduardo entrou com a bengala e a postura que havia calibrado para ambientes sociais, o suficiente de presença para não parecer frágil, o suficiente de controle para não precisar de auxílio visível. Renata entrou ao lado dele, 2 centímetros de distância, sem pegar o braço dele, a não ser que ele pedisse. Não pediu. Mas ela ficou naquela distância exata a noite inteira, perto o suficiente para ser alcançada sem esforço, longe o suficiente para não constrangê-lo com assistência não solicitada. Ele percebeu isso na 2ª hora, não disse nada. Os primeiros 40 minutos foram de apresentações e conversas gerenciadas. Eduardo conhecia todos, pelo nome e pelo cargo, e pelo nível de confiança que merecia, que na maioria dos casos era baixo, e que ele demonstrava com uma cordialidade que era tecnicamente impecável e emocionalmente impermeável. Renata ficava ao lado, respondia quando era apresentada, sorria quando era adequado, não sorria quando não era. Havia uma naturalidade controlada nela que Eduardo observou com algo próximo de admiração. Ela era de outro mundo,
completamente, e qualquer pessoa com olhos poderia ver isso, e ela sabia que podiam ver, e não estava fazendo absolutamente nada para esconder nem para compensar. Era exatamente isso que a tornava impossível de atacar. E foi exatamente por isso que Isabela Cavalcanti escolheu o ângulo específico que escolheu. Isabela tinha 35 anos, cabelo liso na altura do queixo, vestido de grife que havia custado o suficiente para ser notado por quem entendia e ignorado por quem não entendia, o que era em si o ponto. Ela era prima de segundo grau de Eduardo pelo lado materno, havia trabalhado no grupo por 3 anos antes de ser removida de um cargo de gestão após um desentendimento com o conselho que Eduardo nunca havia investigado completamente e que agora, depois dos 8 meses de escuta involuntária, tinha contornos mais claros. Ela havia indicado uma amiga para a seleção do contrato de casamento. Uma amiga que não foi escolhida. Renata não sabia disso. Eduardo sabia. Foi no momento em que Eduardo estava conversando com um dos médicos diretores de um hospital do interior. Conversa que exigia atenção dividida, linguagem técnica, o tipo de engajamento que o afastava levemente da atenção periférica. Que Isabela se posicionou perto de Renata, próxima o suficiente para a intimidade, longe o suficiente para a plausibilidade de casualidade. Disse com voz que tinha o volume exato para chegar a 3 ou 4 ouvidos ao redor, sem parecer declaração pública. Admiro sua coragem vindo assim, coisa de quem não tem vergonha. O assim carregava tudo o que precisava carregar. O vestido, a simplicidade, a origem. Não precisava elaborar. A frase era um bisturi, não um martelo. Isabela havia aprendido que os cortes finos doem mais e deixam menos evidência. Renata sentiu o impacto atravessar o peito com a clareza física de algo que machuca de verdade. Não era novidade. Ela havia escutado variações daquilo a vida inteira, nas filas de banco, nas reuniões de escola do irmão, nos eventos de clientes onde ela entregava as roupas pela porta de serviço. Mas havia algo específico em escutar ali, naquela sala, usando o vestido que havia feito com as próprias mãos, que tornava aquele golpe mais preciso do que os anteriores. Ela segurou. Era o que fazia. Segurava com a parte interna da bochecha levemente pressionada pelos dentes de baixo, técnica inconsciente desenvolvida ao longo de anos de segurar. Os olhos ficaram secos. A expressão ficou no lugar. Ela virou levemente para o lado, como se tivesse ouvido alguma coisa na direção oposta. Eduardo estava a menos de 2 metros. Havia ouvido cada sílaba. Ele ficou imóvel por 3 segundos. 3 segundos em que a conversa com o médico continuou ao lado dele sem que ele processasse uma única palavra. 3 segundos em que ele sentiu alguma coisa que não era apenas indignação e não era apenas raiva. Era mais antigo do que os dois, mais pessoal do que a situação, e tinha a ver com anos de observar pessoas usarem a linguagem como instrumento de redução e nunca terem consequência. Então se moveu. Fez 2 passos em direção a Renata, sem hesitação, sem a calibração cuidadosa que normalmente usava para se mover em ambientes sociais. Chegou ao lado dela e fez algo que não havia planejado. Pegou a mão dela. Não o gesto performático de casal para a plateia. Pegou a mão com a pressão real de quem está segurando algo que importa. Ela virou para ele. A expressão nos olhos dela era de surpresa. Não de susto, mas de quem não esperava o gesto e estava processando o que ele significava. Eduardo se levantou ao máximo da postura. Havia na sala talvez 30 pessoas no raio de conversa. A voz que usou não era a voz dos jantares, nem a voz das reuniões. Era uma voz que tinha uma clareza muito específica. O tipo de clareza que só aparece quando alguém está falando sem calcular as consequências pela primeira vez em muito tempo. Minha esposa fez esse vestido com as próprias mãos, ele disse para a sala. Nenhuma de vocês conseguiria fazer algo assim.
O silêncio que se seguiu durou menos de 5 segundos, mas tinha a densidade de coisa muito mais longa. Isabela empalideceu com a progressão visível de quem foi atingida de uma direção que não previa. As pessoas ao redor ajustaram expressões com a velocidade de quem foi treinado a não demonstrar que estava prestando atenção exatamente nas coisas que estava prestando atenção. Renata ficou olhando para Eduardo. E foi ali, naquele momento, com a mão dele na dela e a frase ainda no ar, que ela percebeu algo que a fez sentir frio no estômago. Não pela emoção do gesto, pela lógica impossível do gesto. Como um homem cego sabia que ela havia costurado o vestido. A pergunta não saiu naquele momento. Saiu no carro, no trajeto de volta. Ela ficou em silêncio por 40 minutos, olhando pela janela para a cidade que passava, reorganizando mentalmente cada noite na cozinha, cada detalhe que ele havia notado, cada frase que havia dito sobre coisas que não deveria ter conseguido ver. O tecido que ele havia identificado pelo som, o franzido que havia comentado com precisão técnica, o vestido que havia descrito sem tê-lo tocado, o riso que ela tinha na ligação com a avó às 6 da manhã, que atravessava portas fechadas com uma clareza que ela havia achado natural, mas que agora, reconsiderando, não era natural. Não era só som, era direção, expressão, algo que só se percebe com olhos. Quando chegaram ao apartamento, ela esperou que o motorista fosse embora, esperou que Eduardo entrasse, esperou que ele colocasse a bengala no suporte do corredor. Então disse, com uma voz completamente quieta: "Como você sabia que eu costurei o vestido?" Eduardo parou. O silêncio que veio depois durou 40 segundos. Ela contou. Não de propósito, mas o corpo conta quando está esperando algo que sabe que vai mudar alguma coisa. 40 segundos. Então ele levantou a mão direita e tirou os óculos escuros. Olhou para ela. Não era a primeira vez que ele olhava para ela. Havia semanas que olhava. Havia noites inteiras que olhava, enquanto ela costurava sem saber que estava sendo vista. Mas era a primeira vez que ela sabia que ele estava olhando. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma diferença que ela sentiu no peito como pressão física, como um momento antes de um tecido arrebentar. Os olhos dele eram escuros, levemente cansados, e tinham uma expressão que ela nunca havia visto em nenhum rosto antes. Não exatamente arrependimento, não exatamente medo, mas uma combinação específica dos dois que se parecia muito com a cara de alguém que havia chegado ao fim de algo, que havia construído tijolo por tijolo e que agora via o edifício inteiro de fora pela primeira vez. "Eu enxergo", ele disse. A voz estava baixa, sem o controle habitual. "Há 3 meses, e me arrependo todos os dias de não ter te contado antes." Renata ficou imóvel. A bolsa ainda estava na mão. Os brincos de prata da mãe ainda estavam nas orelhas. O vestido azul que havia bordado com linha da mesma cor ainda estava no corpo, e agora havia uma qualidade diferente em tudo isso, como se as coisas tivessem mudado de peso sem mudar de forma. Ela não disse nada por um tempo que não conseguiu medir. Quando falou, a voz saiu com uma calma que não era frieza. Era o tipo de calma que aparece do outro lado do choque, quando o choque é grande demais para reagir com volume. "Há 3 meses", ela repetiu. Não era pergunta, era reconstituição. "Sim, e as noites na cozinha, você estava me vendo." "Sim, o bilhete para Dulce, a caixa de retalhos, a ligação com a minha avó de manhã. A cada item, ela não elevava a voz, apenas ia colocando os itens na mesa como quem desfaz uma costura ponto por ponto, com cuidado, sem rasgar, mas indo até o fundo. "Sim", ele disse para cada um. Ela ficou olhando para ele por mais alguns segundos. Havia algo nos olhos dela que Eduardo não conseguiu decodificar. Não era raiva, não ainda. Era algo que precede a raiva, que existe no espaço entre descoberta e reação,
onde a pessoa ainda está tentando entender o tamanho exato do que recebeu. Então ela pegou a bolsa com mais firmeza, foi para o quarto, trocou de roupa em silêncio, colocou na mala as coisas de necessidade imediata, escova de dente, remédio para dor de cabeça, carregador de celular, o vestido dobrado com cuidado, apesar de tudo, porque ela nunca maltratava tecido independente de como estava se sentindo, e saiu do apartamento sem bater a porta. Eduardo ficou no corredor. A porta fechou com o clique suave dos apartamentos caros, onde até as fechaduras são projetadas para não fazer barulho. Ele ficou parado no corredor por um tempo que não contou. Depois foi até o escritório, abriu a gaveta, tirou o caderno preto. Ficou com ele nas mãos sem abrir. Havia escrito nele quase todas as noites das últimas semanas. Havia escrito sobre o Georgette, sobre o bilhete para Dulce, sobre o queijo coalho e a memória da mãe que havia saído sem avisar, sobre o riso das 6 da manhã, sobre os pontos cruzados na barra do vestido que ele havia visto de perto enquanto ela não estava olhando. Sobre a forma como ela se movia pelo apartamento, como se estivesse tentando ocupar o menor espaço possível sem que isso a tornasse menor. Havia escrito numa noite de madrugada 2 semanas antes. Ela não sabe que está sendo vista, e tudo que vejo é exatamente o que ela mostraria se soubesse. Ficou com o caderno nas mãos por muito tempo. Lá fora, São Paulo continuava. O murmúrio da cidade que não para, os pontos de luz na janela, o céu sem estrelas que a cidade troca por tudo o mais que oferece. E Eduardo Cavalcante, 41 anos, 1,4 bilhão no patrimônio do avô, 18 hospitais e uma cobertura de 340 metros quadrados no Itaim Bibi, ficou sentado no chão do escritório com o caderno no colo e entendeu, com uma clareza que não precisava de mais luz do que a da janela, que havia cometido um erro que o dinheiro não tinha moeda para consertar. Os 11 dias que Renata ficou no Belenzinho tinham uma textura específica que ela não esperava. Não era alívio. Ela havia esperado alívio. O tipo que vem quando se sai de uma situação que estava pesando. E o alívio não veio. O que veio foi uma quietude densa, como o silêncio depois de um barulho que durou tempo suficiente para o ouvido se acostumar. E agora, a ausência do barulho era o que incomodava. Ela dormiu no sofá da avó. O mesmo sofá de 2 lugares, com o braço direito afundado, que havia estado no apartamento desde que ela tinha 12 anos. Coberto com uma manta de crochê que Dona Cecília havia feito num inverno de muitos anos atrás. Cada quadrado numa cor diferente porque era assim que a lã estava disponível na época e a avó nunca havia achado que fazia sentido desperdiçar por questão de estética. Renata ficou olhando para a manta no teto às 3 da manhã da primeira noite e pensou que havia algo nos remendos de cores diferentes que ela entendia de um jeito que não conseguia articular completamente. A avó não perguntou nada na primeira noite. Fez chá, colocou a manta, disse, dorme, com a autoridade calma de 74 anos de vida que ensina quando perguntar e quando não perguntar. Dona Cecília tinha as mãos deformadas pela artrite. Os nós dos dedos grandes, as juntas enrijecidas, a dor que ela relatava sempre de forma minimizada, como se admitir a intensidade fosse inconveniente para as pessoas ao redor. Ela conseguia segurar xícara, conseguia abrir torneira, conseguia, em dias bons, fazer o crochê lento que havia substituído o crochê rápido de antes. Em dias ruins, ficava parada na poltrona com a expressão de alguém administrando algo que não vai embora. Lucas acordava às 6, fazia barulho no banheiro, comia pão com margarina de pé na cozinha porque sentar ia atrasar. Dizia, oi, Rê, para ela no sofá, com a naturalidade de 16 anos que ainda não aprendeu a tratar a ausência inesperada como evento significativo. E ia embora para a escola com a mochila no ombro e o fone no ouvido.
Renata ficava olhando para a porta fechada depois que ele saía e pensava no quanto ele havia crescido sem que ela tivesse parado para notar direito. No terceiro dia, a avó sentou na poltrona de frente para o sofá, depois do almoço, com o chá na mão boa, e ficou olhando para Renata por um tempo sem dizer nada. Renata conhecia aquele olhar. Era o olhar de inventário, o que Dona Cecília fazia quando estava decidindo se a pessoa na frente dela estava pronta para ouvir o que ela tinha a dizer. "Você está com raiva", a avó disse finalmente. Não era pergunta. "Estou", Renata disse. "Só raiva?" Renata ficou quieta. A manta de crochê estava dobrada no colo dela, os quadrados coloridos, e ela passou os dedos pelas fileiras de pontos como se estivesse contando. "Não sei ainda", ela disse. A avó assentiu. Bebeu o chá. "Raiva que mistura com outra coisa sempre demora mais para passar", ela disse. "Mas passa." Renata não respondeu, mas ficou com a frase. Ela voltou ao ateliê no segundo dia. Não havia razão para não voltar. O contrato não havia sido formalmente dissolvido. Ela ainda precisava do salário. E o trabalho era o lugar onde as coisas faziam sentido de uma forma que o resto da vida às vezes não fazia. O patrão não perguntou onde ela havia estado. As colegas notaram que ela estava quieta e respeitaram porque no ateliê havia uma tácita compreensão de que todo mundo tem períodos de quietude e que perguntar sobre eles é pior do que não perguntar. Ela costurou durante 8 horas e pensou. O que ela pensava era isto. Havia 2 erros distintos no que Eduardo havia feito, e tratá-los como um único erro seria impreciso. E ela era uma pessoa que precisava de precisão para funcionar. O primeiro erro era o segredo da visão em si. Não contar que havia recuperado a visão, manter a ficção da cegueira por 3 meses depois que a situação já havia mudado. Esse erro ela conseguia entender, se não desculpar. Havia lógica nele, uma lógica construída sobre meses de traição de pessoas próximas, sobre primos que moviam peças enquanto ele estava incapacitado, sobre uma namorada que foi embora na 3ª semana. A desconfiança não era paranoia, era resposta razoável a eventos reais. O segundo erro era diferente, e era o que ficava no peito com mais peso. O segundo erro era que ele havia ficado semanas vendo de verdade os gestos, as ligações, os retalhos, o vestido remendado, o bilhete para Dulce, o riso das 6 da manhã, e havia ficado quieto. Não por segurança, não mais, não depois das primeiras semanas. Havia ficado quieto porque estava se apaixonando, e porque apaixonar-se assustava mais do que qualquer movimento dos primos no conselho, e o silêncio havia deixado de ser estratégia e virado covardia. Era esse o erro que doía, não a visão. A escolha de não dizer nada enquanto via tudo. Ela costurou e pensou nisso por 8 horas. No 7º dia, Lucas chegou da escola mais cedo do que o habitual e se sentou do lado dela no sofá com uma naturalidade que só irmão mais novo consegue. Sem perguntar se ela queria companhia, sem criar atmosfera de conversa importante, só sentou e ficou olhando para o celular por um tempo. Depois de uns 10 minutos, ele disse, sem tirar os olhos da tela: "Aquele cara apareceu aqui." Renata virou para ele. "O quê?" "Ontem, você tinha saído para o mercado com a vovó. Um cara, 40 e tantos anos, veio a pé, bateu na porta." Lucas virou o celular para baixo no colo. "Perguntou se você estava. Eu disse que não. Ele perguntou se podia esperar. Eu disse que não sabia quando você voltava. Ele disse tudo bem, que voltava outro dia. Foi embora andando." Renata ficou olhando para o irmão. "Andando. A pé, sem carro. Desci para jogar bola mais tarde e vi ele pegando o metrô na esquina." Ela ficou quieta por um momento. Como ele era? Lucas encolheu os ombros com a precisão descritiva de 16 anos. "Sério,
Bem vestido, mas não exagerado, sem aqueles óculos escuros que homem rico usa para parecer misterioso. Pausa. Parecia cansado. Renata olhou para a janela. Lá fora, a rua do Belenzinho tinha o movimento de fim de tarde. Crianças, vendedor de caldo de cana na esquina, o som abafado de televisão num apartamento de cima. A cidade comum de onde ela era, que existia ao mesmo tempo e em paralelo com o Itaim Bibi, como se fossem dimensões que só se tocavam em pontos específicos. Ela não disse nada para Lucas. Mas naquela noite, às 3 da manhã, olhando para a manta de crochê no teto, ela parou de tentar separar a raiva do resto e admitiu para si mesma o que havia no resto. Havia falta. Não do apartamento, não do contrato. Havia falta dos jantares às 21 horas, do silêncio que havia aprendido a distinguir por qualidade, da voz baixa que às vezes dizia uma frase que ela levava para o quarto. Havia falta de uma presença específica que havia entrado na rotina com a suavidade de coisa que não pede licença e que agora, ausente, deixava um espaço com a forma exata de si mesma. Não era emoção simples, era inconveniente, complicada, misturada com traição real e com perguntas que ela ainda não tinha respostas, mas estava lá. Passou os 11 dias sem responder nenhuma mensagem dele. Ele não mandou mensagem formal, não mandou advogado, não mandou motorista com envelope. Isso ela havia notado. Havia notado o silêncio do lado dele com a mesma atenção com que havia notado tudo o mais. No 11º dia, às 10 da manhã, bateram na porta. Dona Cecília estava na fisioterapia. Lucas estava na escola. Renata estava costurando na mesa da cozinha. Havia trazido o trabalho do ateliê, uma saia que precisava de ajuste de comprimento, e a mesa da avó era boa para isso. Ela abriu a porta sem perguntar quem era, porque no Belenzinho as pessoas batiam na porta. E geralmente eram vizinhos ou entregadores, e nenhum dos dois exigia preparação prévia. Eduardo estava na porta, sem óculos escuros, sem bengala, sem motorista. Ele estava de calça escura e camisa azul marinho aberta no colarinho, o cabelo levemente desorganizado como de quem viajou de metrô e não se preocupou com o que o vento fez no percurso. Havia algo diferente na forma como ele ocupava o espaço. Não a postura rígida de quem está calibrado para o ambiente social, não a postura controlada dos jantares. Era uma postura mais simples, ligeiramente mais vulnerável, de quem deixou as armaduras no apartamento do Itaim Bibi de propósito. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. "Posso entrar?" ele disse. A voz estava baixa, sem o controle habitual. Renata ficou na porta por alguns segundos. Depois se afastou sem dizer nada. Ele entrou. O apartamento de 38 metros quadrados tinha uma presença diferente quando havia uma pessoa de mais dentro, não menor, apenas mais cheia. Eduardo olhou para o espaço com uma atenção que não era análise social, não era surpresa de classe. Era a atenção de alguém que está vendo o lugar de onde uma pessoa vem e está tentando entender o peso disso. Ele viu o sofá-cama fechado para o dia, a manta de crochê dobrada no braço. Viu a luminária de mesa de Renata na mesma posição em que ficava na cozinha do Itaim Bibi. Viu a foto da mãe na estante. A mesma foto que ficava no quarto do lado leste, que ela havia virado para dentro para que só ela pudesse ver. Ela não havia trazido de volta a foto. Havia levado quando saiu. Ele olhou para a foto por um segundo. Depois sentou na cadeira de plástico ao lado da mesa. A cadeira de visita, a única que não era sofá nem poltrona, a cadeira que ficava disponível para quem chegava sem avisar. Sentou com as mãos abertas sobre os joelhos, numa postura que não era a dele, mas que ele havia assumido com a deliberação de quem entende que o ambiente exige outra linguagem corporal. Renata ficou em pé, encostada na pia da cozinha que dava para a sala, com os braços cruzados. Não era postura hostil, era postura de quem ainda não decidiu o que vai fazer com o que está na frente.
Não vim pedir desculpa pelo contrato, Eduardo disse. A frase havia sido preparada. Ele havia escolhido cada palavra, mas o tom não tinha a frieza preparada. Tinha a qualidade crua de coisa que vem de lugar real. Vim pedir desculpa por ter fingido não te ver quando já estava te vendo de verdade. Renata ficou olhando para ele. Ele colocou o caderno preto sobre a mesa, empurrou na direção dela com cuidado, sem dramatismo, o mesmo gesto com que ela havia servido a xícara de camomila semanas antes, colocando a coisa no alcance sem forçar a aceitação. Cada gesto seu está aqui, ele disse. Eu estava vendo e fui me apaixonando sem te avisar. Isso foi o erro. Renata ficou olhando para o caderno por um momento. Depois se afastou da pia, puxou a cadeira da mesa, sentou de frente para ele. Abriu o caderno. A letra era densa, menor nas primeiras páginas. A letra de quem ainda estava recuperando a precisão do traço, e foi crescendo levemente ao longo das semanas, como se a visão e a confiança no próprio gesto tivessem se consolidado juntas. Ela leu a primeira página inteira. Leu a segunda. Na terceira havia um parágrafo sobre o franzido do Georgette, que descrevia a técnica com uma precisão que só era possível através da visão. E havia uma frase depois da descrição técnica que dizia: não era o franzido, era a concentração. O modo como ela desaparece dentro do que está fazendo e fica completamente inteira ao mesmo tempo. Ela fechou os olhos por um segundo. Abriu o caderno em página do meio. Havia uma noite de madrugada, onde ele havia escrito: ela dobrou minha camisa que tinha caído da cadeira. Não precisava. O contrato não pede isso. Ela fez porque é o que ela faz. Cuida do que está ao redor com o mesmo gesto com que cuida do que é dela. Não consigo mais fingir que isso é observação de segurança. Ela ficou com a página aberta por um tempo. Depois fechou o caderno. Não com raiva, com o cuidado com que fechava caixas de tecido que continham coisas que tinham valor. Ficou olhando para ele. Ele estava olhando para ela, não com a intensidade performática de cena de declaração, mas com a atenção quieta de quem está esperando um veredicto que sabe que merece, qualquer que seja. Você me deve 12 meses de olhar honesto, ela disse. A voz estava firme, sem tremor. Começa agora. Eduardo ficou imóvel por um segundo. Depois, com uma lentidão que era quase cautelosa, assentiu. Não era perdão completo, imediato, hollywoodiano. Ela não era o tipo de pessoa que perdoava de uma vez, coisa que havia custado de verdade. Mas era a abertura específica de quem decide, de forma consciente e olhos abertos, dar ao outro a possibilidade de provar algo. Era mais honesto do que o perdão fácil. Era mais difícil também. Ela colocou a mão em cima do caderno entre os dois, sem pegar. Minha avó chega em 1 hora, ela disse. Você quer café? Eduardo olhou para a mão dela sobre o caderno. Depois olhou para ela. E pela primeira vez desde que Renata o conhecia, desde os jantares, desde os silêncios, desde a noite do queijo coalho e da memória da mãe que havia saído sem avisar, ele sorriu. Não o sorriso social, não o sorriso calibrado para ambiente, o sorriso real, pequeno, de quem está aliviado de uma forma que não sabia que precisava ser aliviado. Quero, ele disse. Ela levantou, acendeu o fogão, colocou a água para ferver. E havia no apartamento de 38 metros quadrados, com o sofá-cama fechado para o dia e a manta de crochê no braço e a foto da mãe na estante, uma qualidade de ar diferente. Não leve, porque nada do que havia acontecido era leve, mas real. O tipo de real que acontece quando duas pessoas param de gerenciar a distância entre elas e decidem, sem garantia nenhuma, ver o que existe quando a distância some. Os meses que se seguiram foram construídos devagar, como toda coisa que precisa durar.
O contrato de 12 meses foi dissolvido formalmente, não com alívio de encerramento, mas com a solenidade quieta de algo que havia cumprido uma função que não estava no papel. Eduardo entrou em contato com o Dr. Fontes numa manhã de dezembro e disse que os termos haviam mudado, que o acordo original estava encerrado por mútuo consentimento, que os pagamentos restantes seriam honrados na íntegra porque a outra parte havia cumprido o que havia sido pedido, e mais. Fontes anotou sem comentário. Era advogado há 22 anos e havia aprendido que as situações mais complexas às vezes se resolvem com frases curtas, ditas em tom de manhã. Eduardo passou as semanas seguintes reformulando as estruturas de gestão do grupo, não como gesto romântico, não como presente para Renata, mas como consequência direta do que havia aprendido nos 8 meses de escuta involuntária e nos meses de recuperação. Os primos Henrique e Fábio foram afastados do conselho após a auditoria que Eduardo havia iniciado discretamente. O assistente foi desligado. Foram decisões duras, tomadas sem drama público, com a frieza necessária e a consciência de que havia demorado mais do que deveria para tomá-las. A parte que envolvia Renata foi diferente. Foi negociada. Ela havia deixado isso claro desde o início, que não aceitava presentes embrulhados em culpa, que o que aceitava era acordo justo construído entre duas pessoas que se respeitavam. Eles ficaram sentados na mesa de jantar do Itaim Bibi. Ela havia voltado, não imediatamente, não na semana seguinte, mas algumas semanas depois, com a mala e a bolsa de aviamentos e a foto da mãe, numa tarde de dezembro com chuva fina batendo nas janelas grandes, e durante 2 horas discutiram termo a termo o que ela queria. Dona Cecília recebeu plano de saúde integral, não do básico que o governo oferecia, com fila de espera de 4 meses para reumatologista, mas o plano completo, com cobertura de fisioterapia ilimitada e acesso ao especialista que Eduardo havia mencionado semanas antes. Não era caridade, era parte do acordo. Renata havia colocado como condição primeira, antes de qualquer outra, e Eduardo havia dito sim antes que ela terminasse a frase. Lucas recebeu bolsa integral para curso técnico em eletroeletrônica, área que o menino havia mencionado 3 vezes em conversas que ele achava que Renata não estava prestando atenção, mas que ela estava. Não era presente. Era investimento negociado, com as condições de que Lucas escolhia o curso, escolhia a escola, e que a bolsa não estava condicionada a nenhum resultado além de frequência regular. O ateliê da Rua do Carmo ficou. Ela não saiu. Eduardo havia sugerido que ela poderia não precisar mais trabalhar lá, com uma cautela que demonstrava que havia aprendido o suficiente sobre ela para saber que a sugestão podia ser recebida mal. Ela havia olhado para ele com a expressão da frase sobre o franzido. A concentração, o desaparecimento dentro do que está fazendo, a inteireza simultânea. E disse, o ateliê é onde eu sou eu. Não abro mão disso. Ele havia assentido. Não voltou a tocar no assunto. O que surgiu em paralelo, e que não estava nos termos negociados, mas que cresceu de forma orgânica ao longo dos meses, foi a consultoria de experiência do paciente. Eduardo havia apresentado a ideia com cuidado num jantar de fevereiro. Não como favor, mas como necessidade real do grupo, que havia crescido sem nunca ter consultado sistematicamente as pessoas atendidas nos seus hospitais sobre o que faltava do outro lado do balcão. Renata tinha experiência que nenhum consultor de gestão hospitalária tinha. Ela sabia o que era entrar numa UPA às 2 da manhã com uma pessoa da família no braço e não saber para quem perguntar. Sabia o que era esperar 4 horas num corredor sem que ninguém explicasse o que estava acontecendo. Sabia o que era sentir que o sistema entendia sua presença como inconveniente. Ela ouviu a proposta. Ficou quieta por alguns minutos. Depois disse, me mostra os hospitais primeiro. Quero visitar cada um antes de aceitar. Eduardo disse que sim.
Eles visitaram 6 hospitais ao longo de março. Ela com o caderno de anotações dela, a mesma letra compacta do bilhete para Dulce, registrando o que via com a atenção de quem foi treinada a identificar onde o tecido vai ceder antes de ceder. Ela via coisas que as auditorias internas não viam. A altura da maca, que tornava a transferência de paciente idoso desnecessariamente difícil. O letreiro de sinalização que usava fonte pequena demais para quem não tinha óculos. A sala de espera pediátrica, que ficava do mesmo lado do corredor que a UTI, e o som atravessava a parede. No terceiro hospital, numa tarde de sol forte, ela anotou durante 40 minutos sem parar, enquanto Eduardo ficava ao lado sem falar. Quando ela fechou o caderno, ele disse: "Quantas coisas você encontrou?" Ela olhou para as páginas. 23, ela disse. "E estou sendo conservadora." Eduardo ficou quieto por um momento. Depois disse com a voz dos jantares, a voz real, não a voz dos eventos: "Meu pai fundou o primeiro hospital do grupo em 1987. Em 36 anos, ninguém havia feito isso." Ela guardou o caderno na bolsa. "Porque ninguém perguntou a pessoa certa", ela disse. Não era arrogância, era precisão. E foi numa manhã de abril, 4 meses depois do jantar do Hotel Unique, que Eduardo entrou na cozinha do Itaim Bibi às 6h30 e encontrou Renata com o telefone no ouvido, sentada na mesma cadeira de sempre, rindo do mesmo riso das 6 da manhã. O riso rápido e completo que atravessava portas. Mas desta vez, a porta estava aberta. Desta vez ele entrou sem hesitar, colocou a chaleira no fogão e ela levantou os olhos para ele enquanto falava com a avó e fez um gesto com a mão. O gesto de quem diz: "Senta, já termino", com a naturalidade de quem está num lugar onde é esperado. Ele sentou. Ela terminou a ligação. Colocou o telefone na mesa, pegou as 2 xícaras que ele havia preparado sem que ela pedisse. Café para ela, camomila para ele, porque ele não bebia café de manhã, e ela havia parado de perguntar porque já sabia. Eles ficaram ali, na cozinha do apartamento alto com a cidade acordando lá fora, com o sol de abril entrando pela janela grande e fazendo um retângulo de luz no chão de mármore. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não estava administrando a distância entre ele e o que estava ao redor. Não estava calibrando presença, não estava gerenciando expressão, não estava contando 40 segundos antes de responder. Estava apenas ali, na cadeira que havia se tornado a cadeira dele, na cozinha que havia se tornado o lugar onde as coisas verdadeiras aconteciam, ao lado de uma pessoa que nunca havia pedido que ele fosse maior do que era e que havia exigido, com uma firmeza que ele ainda respeitava mais do que sabia expressar, que ele fosse pelo menos completamente honesto. E ali, naquela cozinha no Itaim Bibi, com o café esfriando na xícara e o sol de abril no chão de mármore e o caderno preto na gaveta do escritório com páginas que ainda estavam sendo escritas, porque a história continuava e as páginas não tinham acabado. Eduardo Cavalcanti entendeu que havia uma diferença fundamental entre ter tudo e estar em algum lugar. Havia passado 41 anos tendo tudo. Estava aprendendo, devagar e sem garantias, e com a consciência plena de que poderia errar de novo. O que era estar em algum lugar de verdade. Não era o patrimônio do avô. Não era a cláusula do testamento. Não era os 18 hospitais, nem o andar mais alto do edifício mais silencioso do Itaim Bibi. Era o riso das 6 da manhã com a porta aberta. Era a cadeira puxada sem que ninguém pedisse. Era a camomila pronta antes da pergunta. Era o caderno com 23 observações de hospital escritas com letra compacta por uma pessoa que sabia que o tecido ia ceder antes de ceder e que sabia também como consertá-lo. Era isso, era tudo.